balela, mentira, covarde, crápula e assassino, um eunuco moral, um virgem de predicado. Mentira, porque ele já tentou contra a vida de outra pessoa, dando 6 tiros na cara de uma pessoa em São Luís, que está foragido por esses rincões do país, ou fora no exterior, vivendo com outro nome, vivendo na surdina como um rato, e hoje tenta alcançar uma absolvição que é desmerecida. O júri absolve o réu? O júri absolve o réu? O senhor, seu José, não merecia ouvir a resignação desse promotor. Até quando um assassino profissional dessa estirpe que se julga aqui hoje vai tentar se esquivar numa alegação que chega a dar um tapa na cara dessa família? Por quantas vezes os familiares não levantaram aqui transtornado? O promotor teve que calar uma irmã. Calma, porque sua resignação pode levar à anulação desse processo. Nós já aprendemos que o processo, para alguns juristas, é um concatenado de formas que importa muito mais do que o preceito de justiça que se busca entregar com a tutela jurisdicional. Ele fala o seguinte, que eu estava dormindo e, de repente, eu percebi que alguém estava apertando meu pescoço. E eu não sei quem era. Então, eu apertei o pescoço. Eu quero que a senhora leia para mim durante quantos minutos ele apertou o pescoço. Que manteve pressionado o pescoço, não fala. Eu vou falar para a senhora. 5 minutos enforcando sua filha, roubando dela o último brilho do olho, o último suspiro, tirando do senhor o direito de dar o último abraço, tirando daquele irmão o direito de proteção, porque hoje quando ele penitencia por não ter estado naquela casa, dando o último aconchego, dando o último acalento, protegendo e evitando que ela tivesse sido ceifada a sua vida da forma mais covarde que já se presenciou em americano do Brasil. E aí ele diz, então depois de 5 minutos, eu acendi a luz e fui ver quem que eu estava enforcando, que eu achei que era um ladrão. Balela! Mentira! Mentira porque ele não arca com a sua responsabilidade. Mentira porque ninguém enforca uma pessoa durante 5 minutos sem saber com quem está enforcando. Mentira porque ele não achava que era um ladrão. Mentira porque ele já tentou contra a vida de outra pessoa, dando 6 tiros na cara de uma pessoa em São Luís. Ele é dessa tonalidade de covarde, por isso que eu falei no começo do julgamento, um eunuco moral, um virgem de predicado. Sua filha foi degringolada por um covarde, que provavelmente, minutos ou segundos antes, se serviu sexualmente dela. Um crápula, da pior estirpe, que merecia ser capturado pela justiça, para trazer paz de verdade. Porque a justiça tardia, na visão de Rui Barbosa, nada mais é do que injustiça transvestida de justiça. Porque a justiça não basta vir de um veredito de uma boa magistrada, que condena um réu a 26 anos de cadeia. A justiça mesmo seria representada se ele tivesse trancafiado e pagando sua dívida para com a sociedade. E aí vão perguntar aos jurados, o júri absolve o réu? O júri absolve o réu? É o tipo de legado que vocês deixam para a sociedade? É como se você pegasse aquele menino que eu fui aos 12, 13 anos de idade e mandasse eu correr da responsabilidade por ter derrubado as azeitonas. Não é assim que se forja a sociedade. Não é assim que se forja uma comunidade. E aqui não se trata de mais um julgamento de uma Maria que deixa em luto um senhor José. Se trata de uma página da história de justiça de Aricuns que é forjada às custas do sangue dessa família. E não precisava um promotor voltar para falar isso. Mas volto só para explicar os quesitos. E o faço agora de forma singela. E me perdoe sinceramente, se em exaltação eu brando em palavra aquilo que afeta toda a minha sentimentalidade. Porque eu acho que incumbe à promotoria de justiça levar à comunidade esse tipo de resignação que só quem namorou os autos, só quem teve contato com a família consegue reproduzir. Só quem teve. Só quem deixou a beca naquele túmulo gelado e viu o senhor José pegar minha vestimenta, encostar a mão no túmulo da filha e dizer para ela e para a mãe, agora está tudo bem? Agora está tudo bem? Consegue compreender o que representa esse julgamento para essa família? Nós temos 3 julgamentos essa semana. Cada um traz uma história de dor e flagelo. E se algum de vocês já perderam um parente pelas mãos da violência, você sabe do que eu estou falando. Quem já perdeu um parente pela dor da violência,
sabe o que eu estou falando. Vai perguntar, no dia tal, a vítima sofreu as lesões? Lógico que sim. A juiz vai perguntar, sim com o promotor, não com a defesa. O réu Aguimar concorreu? Não, foi ele que esganou. É lógico que ele concorreu, mas doutor, e se foi um pesadelo? Senhores, eu não estou falando com 7 metecapto, não. Eu não estou me dirigindo a 7 idiotas, não. São juízes leigos e é essa experiência, essa malícia popular que qualifica vocês para julgar. É essa malícia popular que qualifica os senhores. Pedagogos, comerciantes, professores, que têm percepção daquilo que representa essa morte para aquele que viu a própria esposa morrer de inanição. Eu não estou pedindo muito. Eu só quero que vocês tenham compromisso com a verdade. E que não abrace aqui uma tese fantasiosa e falaciosa. Falaciosa. Aí, você para para mim, doutor, mas não foi legítima a defesa? Não, senhores, foi ilegítimo ataque. Não se trata de legítima defesa. Se trata de ilegítimo ataque, de um covarde ataque. O réu Aguimar Gonçalves agiu motivado por um relevante valor social ou moral? Ele representa a moral da senhora? Ele representa o valor social dos senhores? Não, o réu... Por que ele agiu por um relevante valor social ou moral? Isso não existe. Essa tese aqui levaria a pena dele a 4 a 6 anos. Isto não existe. Diminuir a pena desse cara para 4 a 6 anos, é dar absolvição, ele volta a morar no americano. E aí ele não vai ligar só na sua casa, ele vai bater na sua porta e rir em escárnio, porque 4 anos é NICUM se cumpre em regime aberto. Aberto domiciliar, 6 ia ganhar uma tornozeleira. Ia andar lá pelo americano como quem não paga a sua dívida. Ele não agiu por relevante valor moral, muito pouco social. Esse aqui é quando o cara mata o estuprador da própria filha. É quando o irmão mata defendendo o próprio pai. Esses são valores morais, sociais relevantes. E não um crápula que enforca, degringuela e furta do último suspiro uma mulher indefesa em um quarto solitário. Esse processo aqui não há dúvida. Não há dúvida sobre a tirania e a covardia que aconteceu nele. E a gente precisa muito da resposta dos senhores. Mas que ela seja uma resposta firme e contundente. Firme e, acima de tudo, contundente. Eu tinha separado aqui para os senhores mais 8 elementos probatórios que são, sim, de escandalizar. Alguém que acaba de matar uma senhora e liga para o próprio filho dela para avisar que ela estava desfalecida na cama e morta. Que espizinha o irmão da vítima, que manda recado para o pai da vítima depois de saber que a esposa dele morreu de desgosto. Nós não estamos tratando só de alguém que é um homicida, nós estamos tratando de alguém que é frio, calculista e extremamente desumano. E aí vem o doutor no final, em oração, clamar pela sua prece, dizendo que a gente precisa ter piedade para com o impiedoso, humanidade para com o desumano, clemência para com aquele que certamente, no dia que a sua filha deve ter pedido para ele, não faça isso, não me mata, socorro, que ele não ouviu um grunhido da sua filha de dor. É interessante que quando eu olho as fotos, a maquiagem dela borrou. Aquilo ali é sinais que lágrimas verteram dos seus olhos durante a morte. Por saber que aquele que segundos antes foi o amante, agora lhe tiraria a vida. E as lágrimas que rolaram do rosto da sua filha não tiraram dela a dor da alma. E muito menos a dor da morte. Mas o senhor pode saber que cada gota daquela lágrima revigora, regra e planta nesse membro do Ministério Público sobre a necessidade premente de trazer justiça. Porque é com justiça, com verdade, acima de tudo, doutor, assumindo as responsabilidades, que essa nação tem, não a utopia, mas a meta e a vontade de se transformar enquanto os ideais que devem ser reinantes. Muito obrigado, senhores aí, votem com sabedoria. Espero que a gente possa estar encerrando ainda pelo período da manhã, tá? Obrigado.